Boa noite, bem-vindos a essa live. Vamos lá, mais uma live de desconstrução de crenças negativas. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou estar olhando para baixo porque eu fiz a desconstrução dessa crença e eu gosto de anotar a desconstrução, as minhas sacadas, meus insights. Então, em alguns momentos vocês vão perceber que eu vou estar olhando aqui para baixo, que é pro caderno. Opa, peraí. O pessoal que tá entrando. Peraí que o celular aqui quase caiu. Prontinho. Pessoal que tá entrando, Gleice, Marissandro, Luciane, Fátima, sejam todos muito bem-vindos. Margarete, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou estar de olho aqui no chat, como sempre, respondendo a cada uma das perguntas. E essa crença eu recebi na caixinha. Foi uma mulher que mandou o seguinte: ninguém se interessa por mim, não sou uma pessoa interessante. Então eu vou trabalhar a desconstrução dessa crença. O que seria isso? O que é uma desconstrução? Através da prestidigitação linguística, eu trago reflexões para que essa pessoa que tem essa crença possa enxergar novas perspectivas, possa desafiar a si mesma a abrir-se para um mundo de infinitas possibilidades. Que ela possa iluminar pontos cegos, visando enfraquecer essa crença. Então esse é o objetivo dessa live de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, são os outros que precisam te achar interessante ou é você que precisa se achar interessante? Porque veja bem, quando a pessoa fala ninguém se interessa por mim, não sou uma pessoa interessante, ela está colocando o poder na mão do outro. Porque, nossa, as pessoas não me acham interessante, logo não sou uma pessoa interessante. Ela chega a essa conclusão. E aí eu pergunto, são os outros que precisam te achar interessante? Porque se você se achar interessante, primeiramente, não importa o que os outros vão pensar a seu respeito. Se você se acha interessante, consequentemente você tem atitudes, hábitos, ações, comportamentos, você tem um linguajar, uma postura corporal que transmite isso. Transmite a sua autoconfiança e, como consequência, você não só se percebe interessante, mas você transmite isso para o outro. A gente sabe que só de olhar uma pessoa, a gente consegue dizer como ela se sente. Arriscar. Por exemplo, se uma pessoa chega com uma boa postura, se é uma pessoa que olha nos olhos, que fala com firmeza, com segurança, se é uma pessoa que tem, sabe, uma postura firme, você olha para essa pessoa, você, mesmo que isso não seja verdade, ela transmite isso. Então a gente sabe que só de olhar a gente faz uma análise sobre o outro e a gente faz isso rapidamente, em questão de segundos. Então o ponto aqui não é se ninguém se interessa por essa pessoa ou não, mas o que ela acredita dela, o que ela acredita sobre ela, o que ela pensa sobre ela, porque o que ela pensa, ela vai reverberar, ela vai transmitir, ela vai demonstrar, certo? Você se interessa por você? Você tem interesse por você, pela sua vida, pelos seus projetos, pelos seus sonhos? Como é que é a sua vida? Se você pudesse fazer, se você pudesse não, porque você pode, se você fizesse uma análise, uma auditoria da tua vida, quão interessante você a classificaria? Você diria, por exemplo, nossa, eu tenho uma vida super interessante, eu encontro tempo pra mim, eu tenho uma rotina de autocuidado, eu cuido do intelecto, do físico, eu cuido da minha mente, eu separo momentos para olhar pra dentro, eu faço terapia, eu vou pra academia, eu gosto de ler bons livros, frequento bons lugares, seja lá qual seja a sua referência. O ponto é, quão interessante está a sua vida.
Porque se a sua vida estiver interessante, dificilmente você vai ter tempo para se preocupar com o que estão falando a seu respeito. Ou melhor, é que aqui não é nem o que estão falando, tá? Mas se ela fala assim, ó, ninguém se interessa por mim, logo não sou interessante, é uma conclusão que ela chega, é uma percepção. Então, se a vida da pessoa tá interessante, ela não vai parar para ter pensamentos de, nossa, ninguém se interessa por mim, nossa, acho que eu não sou interessante, não sou bonita, não sou atraente. Percebe como a nossa vida, ela reflete como um todo? Então, quanto mais interessante for a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina, maiores as chances de você estar bem consigo mesma, de você se amar, de você confiar em si. Então observa, faz uma análise da tua vida. Se eu te perguntasse, por exemplo, qual é o momento da semana, qual é o dia da semana que você mais gosta? Por quê? O que acontece nesse dia? O que você faz por você? O que torna esse dia tão interessante? Ou então, qual é o momento do dia que você mais gosta? Antes de fazer essa live, umas 2 horas atrás, eu fui na cozinha, coloquei ali uma cápsula da Nespresso, cortei um pedaço de bolo de laranja que eu comprei ontem. E aí, enquanto eu comia o bolo, e eu fiz questão de pegar um prato daqueles bem arrumado de quando a gente coloca na mesa, quando a gente faz festa em casa, né? Eu peguei um prato bem arrumadinho assim e falei, nossa, esse é o meu momento. Que delícia, esse cheiro de café com um bolo de laranja. Me veio esse pensamento. Então, quando eu falo em ter uma vida interessante, é sobre pequenos momentos. Ou não. É sobre detalhes. É sobre encontrar tempo para você. É sobre encontrar tempo para apreciar o que você está vivendo no momento presente. É sobre você reconhecer que você está se esforçando, que você está correndo atrás dos seus sonhos, apesar que eu não gosto dessa palavra, né? Correr atrás dos sonhos. Que você está tendo ações de forma intencional, que te levam, te aproximam dos seus sonhos. É você ter um momento um momento qual você pare para reconhecer, agradecer, celebrar. Momentos a sós ou não. Percebe como durante o dia a gente tem infinitas possibilidades de perceber se a vida que a gente tem hoje é uma vida interessante ou não? Hoje é domingo. Todo domingo eu costumo planejar a minha semana. Então hoje é o dia que eu sento, pego a minha agenda de papel que eu gosto de escrever. Anoto os meus compromissos, anoto o que eu vou fazer. Amanhã, por exemplo, tenho consulta médica logo cedo. Então eu já vou começar o meu dia sabendo que, o meu autocuidado está em dia. Consulta de rotina, consulta para check-up, mas que também faz parte de um autocuidado. Porque tão importante quanto a gente cuidar do físico, do espírito, ou melhor, tão importante quanto cuidar do espírito e da mente é a gente cuidar do nosso físico como um todo. Então eu coloquei essa pergunta: você se interessa por você? Você tem uma vida interessante? E o que é uma pessoa interessante para você? Você já parou para pensar nisso? Se eu te perguntasse agora o que é uma pessoa interessante para você, o que você responderia? O que essa pessoa faz? Que lugares essa pessoa frequenta? Gleice, boa noite. Pessoal que está entrando, muito, muito bem-vindos. Que lugar essas pessoas frequentam? Essas pessoas gostam de ler? Que tipo de entretenimento você acredita que essas pessoas têm? Elas gostam de cinema, de teatro? Elas costumam viajar? Como são essas pessoas? O que elas pensam? Como é a mentalidade delas? Que crenças você consegue observar nessas pessoas? Você percebe que elas se amam, que elas confiam em si? São pessoas que nutrem o amor próprio? Se sim, como elas fazem isso? Porque aqui você pode observar que ser interessante é algo aprendível. Que significa que se você não se acha interessante, você pode
mudar a sua percepção através das suas ações. E eu vou falar sobre isso na live de hoje também. Então vamos lá, só recapitulando. Você se interessa por você? Você tem uma vida interessante? O que é uma pessoa interessante para você? Ao término dessa live, coloca pelo menos 10 qualidades, 10 hábitos, 10, não é que precisa ser 10 de cada, mas pense em pessoas que você acredita que são interessantes, pelo menos 3 pessoas, e faz uma análise da vida delas, dentro do que você consegue, né? Às vezes são pessoas que não são tão próximas. Mas observe essas pessoas, o que elas fazem. Por que você acha que essas pessoas são interessantes? Anota as tuas respostas, porque isso é importantíssimo para o teu autoconhecimento. Isso se chama modelagem. Então eu coloquei o que é uma vida interessante, como você a identifica. E aqui é importante lembrar que a definição do que é ser interessante jamais pode estar nas mãos de terceiros. Porque às vezes uma pessoa pode ter hábitos que para outras pessoas, essas pessoas olhem para ela e falam, nossa, que pessoa interessante. E eu olhe para essa pessoa, ou você olhe para essa pessoa e fale, nossa, não vejo nada que grite aos meus olhos que essa pessoa é interessante, entende? Então, se sentir interessante, assim como se sentir atraente, é uma percepção que pode ser construída, pode ser nutrida. Então, se você não se sente interessante hoje, nada te impede de, a partir de agora, você começar a ter hábitos que te levem a uma percepção mais amorosa de si mesma. Como é que você sabe que ninguém se interessa por você? Porque olha só a crença que essa mulher me mandou, essa pessoa. Ninguém se interessa por mim. Não sou uma pessoa interessante. Então, quando ela fala ninguém, é uma generalização. E toda generalização é muito perigosa. Ninguém, tudo, todos, sempre, nada, nunca. São palavras que a gente precisa ter muito cuidado. Ainda que seja só uma força de expressão. Ah, não, Nathalie, é maneira de falar. Mas cuidado, porque toda generalização, ela tem um impacto muito grande. Porque se você fala pra si mesma, nossa, ninguém se interessa por mim, ninguém significa nenhum ser humano se interessa por você. Ah, mas é maneira de falar. Tá, mas trate-se de uma maneira amorosa. Fale somente aquilo que você... aquilo que, caso se tornasse verdade, que não fosse algo que te prejudicaria ou te trouxesse sofrimento. Atenção ao que sai daqui, ó, da nossa boca. Atenção às suas palavras. Então, quando ela fala, ninguém se interessa por mim, é uma generalização. E a gente sabe que isso não é verdade. Toda generalização precisa ter muito cuidado. Ah, então, como assim, Nathalie? Então, em que momento a generalização vai ser positiva? A generalização vai ser positiva quando for uma crença que te traz paz, por exemplo. Se eu chego aqui e falo, viver sempre será confiável, sempre é uma generalização. Só que aqui eu tô dizendo que viver é confiável. Então é uma crença positiva. Por quê? Porque nós sempre viveremos. Viver é ato contínuo. Então, mesmo que eu use a generalização, nesse caso, eu tô nutrindo crenças que me trazem paz, tranquilidade, confiança na vida, confiança em mim, confiança em Deus. Então, é nesses momentos que que é indicado que você use a generalização, quando for crenças que te tragam bem-estar, tá? Então, quando ela fala, como você sabe... Não, aqui, desculpa, eu pergunto, como você sabe que ninguém se interessa por você? Você já perguntou para todos os seres humanos, você já checou, você tem certeza? Nossa, ninguém, você tem certeza disso? Faz sentido essa crença? Pense sobre ela,
Porque ninguém é muita gente. Aliás, ninguém se interessa. Se ninguém se interessa por você, ninguém inclui até você. Então pense nisso. Na sua percepção, o que uma pessoa interessada por você deve fazer para que você chegue à conclusão de que ela está interessada? Ou melhor, na sua percepção, o que uma pessoa deve fazer para que você tenha certeza de que, nossa, essa pessoa está interessada em mim? O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que te ligar, ela tem que ficar olhando para você, ela tem que te mandar deixar um bilhetinho na sua mesa, se for uma pessoa do seu trabalho, ela tem que te chamar para jantar, te chamar para sair, tem que dar match em aplicativo. O que faz com que, na sua percepção, você bata o martelo e fale, não, essa pessoa ela tá interessada por mim. Você já pensou nisso? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Antes dessa pergunta, pensa nessa que eu acabei de te fazer. O que uma pessoa precisa fazer para você ter a percepção de que ela está interessada em você? Esse é um exercício muito profundo de autoconhecimento. E você vai perceber que quando você escreve, eu sugiro que você escreva. Quem me conhece sabe que eu sou a mulher do papel e da caneta. Que nem eu falei agora, né? Eu tenho agenda de papel também, não só agenda do celular. Porque eu gosto de escrever, de ter o meu momento ali. Enfim. Então, escreve as tuas respostas para que você possa desafiá-las. Para que você possa entender a si mesma ou a si mesmo. Para que você possa identificar as tuas referências do que é alguém interessado em você. Como é, o que essa pessoa precisa fazer. E aí, eu vou te fazer uma outra pergunta que é a seguinte. Você já se interessou por alguém? Eu imagino que a sua resposta vai ser, claro, Nathalie. Quem é que nunca se interessou por alguém? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você já se interessou por alguém, ou se você já se interessou por várias pessoas, todas essas pessoas que você se interessou souberam que você estava interessada nela? Eu imagino que a resposta seja não. Eu imagino que talvez nem todas as vezes você tenha demonstrado para essa pessoa. Vamos voltar lá na época da escola. Vamos voltar lá para a 8ª série, 6ª série, quando a gente começava a gostar de alguém. Você demonstrava para o seu colega de classe? Ou para sua colega de classe? Olha, tô te olhando, tô afim de você. Você chegava e falava. Se você me responder que não, claro que eu não falava, Nathalie, imagina, que vergonha, eu sou tímida, eu não falava nada, só olhava, era amor platônico. Então, você está me dizendo que existe mais possibilidades do que essa que você está me trazendo. Existe a possibilidade de pessoas se interessarem por você e não demonstrarem isso por alguma razão. Ou por vergonha, ou por timidez, ou por não acreditarem nelas, medo de tomar um fora, medo de serem rejeitadas, medo de se machucar. Eu recebo mensagens de homens falando, tenho medo de começar um relacionamento. Sofri muito, fui traído, fui largado, e não é frequente, mas pelo menos aí entre umas 10 mensagens ao longo dos últimos 10 anos, eu recebi de homens que falaram isso. Ah, mas 10 é pouco. 10 que chegou até mim. Então, existem pessoas que, por mais interessadas que elas possam estar em você, por você, né, interessada, elas não vão demonstrar por medo de se ferirem. O que eu quero dizer com isso? Amplie a tua mente. Ou melhor, amplie a tua visão sobre isso. Porque nem tudo que a gente acha que é. Porque a nossa percepção, ela tá muito atrelada às nossas referências. E é por isso que é tão importante a gente desconstruir crenças que não, nem sempre significam que são reais. E é por isso que é importante nos desafiarmos. Desafiar a nossa forma de pensar.
Deixa eu ver se vocês mandaram alguma pergunta. Pessoal, a Priscila colocou bom dia. Aqui onde eu tô são 8h23, Pri. 20h23. Boa noite. É difícil saber porque pode até tá, mas não demonstrar. Exatamente, Pri. Às vezes a pessoa tá e ela não demonstra. O Douglas colocou aqui. Demonstração seria interesse. Uma amiga já me disse que a amiga dela tinha interesse em mim, mas nunca demonstrou. E ela convivia comigo, mas sem sinal, né? Ou seja, essa amiga não demonstrava por alguma razão. Percebe como existem infinitas possibilidades, que a nossa verdade precisa ser sacudida de tempos em tempos? Não com o objetivo de destruir aquilo que a gente acredita em todas as situações. Mas nessa, por exemplo, é uma crença negativa. É uma crença que traz sofrimento. Porque se alguém fala, ninguém se interessa por mim, ela está dizendo, não sou bonita, não sou atraente, não sou boa o suficiente para despertar o interesse de alguém. Não acredita em mim. Então, nas entrelinhas, existe aí muita dor. E muitas outras crenças atreladas a essa. A Pri colocou aqui, é verdade, viu? Eu não falo quando estou interessada. Eu também não. Eu não falo, não costumo falar, não. Antônio, boa noite, bem-vindo. Eu faço isso direto, Pri. Bom dia, né? Às vezes até dou risada sozinha. Às vezes já passou das 2 da tarde, eu falo bom dia, depois, não, desculpa, boa tarde. Exatamente, Pri. Às vezes é o medo de não ser correspondida. Às vezes a gente quer um pouco mais de tempo para sentir o outro também. A gente quer ver qual é que é, a gente quer ver onde a gente tá se enfiando, sabe? Onde a gente tá adentrando. Então, tem várias possibilidades. Às vezes a gente precisa se proteger. Então, não dá para bater o martelo e dizer que, nossa, eu não sou interessante, ninguém se interessa por mim. Não dá. Até porque a percepção do outro sobre nós é do outro. É do outro. Então, a pessoa pode chegar e falar assim, Nathalie, eu não sou bonita. Não sou. Aí eu olho pra pessoa e acho a pessoa super bonita. Eu não tenho como mudar o outro, a menos que o outro se permita a desconstruir esse pensamento, porque precisa de uma certa flexibilidade de pensamento. Se a pessoa vem muito rígida, se ela não está aberta a mudar a forma de pensar, eu não consigo ajudá-la. Mas o que eu quero dizer é, a minha percepção sobre o outro, nesse exemplo, é minha. Então, se eu achar a pessoa bonita, né, nesse exemplo que eu acabei de dar, ela pode falar pra mim, eu não sou bonita. Eu vou continuar com o meu pensamento. Sim, você é bonita. Porque essa percepção é minha. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser correspondido. Perfeito, Pri. Eu me acho interessante e estou solteira. Maravilha. Porque não tem nenhuma ligação com não sou interessante, logo, ou melhor, ninguém se interessa por mim, logo não sou uma pessoa interessante. Não tem uma ligação, uma coisa com outra. Eu vou falar sobre isso também. A próxima pergunta é a seguinte. Isso é um problema? Supondo que isso fosse verdade. Supondo, tá? Vamos alucinar juntos aqui. Ninguém se interessa por mim, não sou uma pessoa interessante. Ok, isso é um problema? A princípio, você pode falar assim, claro que é, Nathalie. E eu vou te dizer, será? Porque qual é a lente que você está enxergando essa afirmação sobre você? Com olhos acolhedores de quem está pronto ou pronta para virar o jogo, ou com olhos de condenação, julgamento e autocrítica? Porque não é o que você acredita somente. Porque, eu vou dar um exemplo, alguém pode chegar para uma... Vou usar um exemplo qualquer. Alguém pode chegar para mim e falar assim, Nathalie, você tá gorda. Alguém pode chegar para mim e falar isso. E eu posso chegar, me olhar na frente do espelho e falar, realmente, eu estou gorda. Um exemplo, só pra vocês vão entender onde eu quero chegar.
essa constatação, que é uma percepção sobre mim, ela não é um problema se eu chegar a essa constatação e falar: eu estou gorda, mas a partir de amanhã eu vou marcar uma nutricionista, eu vou começar a treinar com personal, eu vou mudar meu estilo de vida. Exemplo, tá? Ou seja, o problema em si, problema entre aspas, tá? A dor em si não é o que você constata sobre você, mas é como você enxerga essa constatação. Alguém pode chegar pra mim e falar: Nathalie, você é burrinha. Eu tô usando o exemplo aqui bem forte, tá? Nathalie, você é muito burrinha. E aí eu posso chegar falando: não, realmente eu me acho burrinha, eu nunca fiz nada na vida, eu, sei lá, sempre repeti de ano, nunca consegui trabalhar. Eu tô alucinando, tá? Mas tô pronta pra virar esse jogo. Tô pronta pra aprender. Tô pronta pra crescer, eu sou aprendiz da vida. Se eu sou burrinha, eu vou deixar de ser. Porque eu vou começar a estudar, eu vou começar a ler, eu vou fazer cursos, eu vou me aprimorar, eu vou me permitir crescer. Entende? Então não é o que eu constato no momento presente, mas é o que eu faço com isso. É o que eu faço com isso. Como é que eu viro esse jogo? Como é que eu chego pra mim mesma e falo: nossa, chegou o dia do chega, literalmente, eu não quero mais isso. Então, observe se isso é um problema, a constatação que você chega sobre você. Porque mais importante do que essa constatação é o seu olhar sobre ela. Eu posso chegar aqui pra vocês, por exemplo, e falar: nossa, eu tô quebrada, tô ferrada, não tenho dinheiro, tô desempregada, roubaram meu dinheiro, e agora? Nossa, supondo que isso fosse verdade, o que importa é o que eu vou fazer. Nossa, ok, eu tô desempregada, tô sem dinheiro, nunca juntei nada na vida, mas eu vou mudar isso. Eu vou mudar porque chegou o dia do chega. E a partir de amanhã eu vou, sei lá, mandar currículo, vou procurar emprego, o que eu ganhar vou começar a investir. Percebe que são exemplos aqui que eu trouxe bem extremistas para mostrar que não é um problema o que você constata sobre você. Pode até te trazer dor a princípio. Porque se eu chego e falo: nossa, eu tô gorda, nossa, eu sou burra, nossa, eu não tenho dinheiro, tô sem trabalhar, pode até trazer dor. Mas se eu tiver uma mentalidade resiliente, preparada, que fale: tá tudo bem, não importa. Não importa a conclusão que você chegou, porque você vai mudar isso. Isso é passageiro. Então, quando eu pergunto se isso é um problema, eu quero saber qual é a lente que você está enxergando a tua vida. Qual é a lente que você está enxergando as tuas crenças de dor. Porque nada e nem ninguém, aqui uma generalização que é positiva, nada nem ninguém tem força para te impedir de mudar, de crescer, de aprender, de virar o jogo, de mudar aquilo que hoje te incomoda na tua vida ou que te incomoda em você. Exato, Pri, temos que ir nos conhecendo. O segredo está no autoconhecimento. Eu mudei demais. Perfeito. Eu amo estar com a minha companhia, aprendi. Tenho amigas que estão no casamento falido sem ter mais nada e não fazendo nada por elas. Não quero isso pra mim. Então a gente sabe que, pra mim é uma crença que felicidade, ela independe de estado civil. Então tem pessoas tristes casadas, mas tem pessoas tristes também solteira, tem pessoas infelizes casadas, tem pessoas infelizes solteira, viúva. Porque é sobre você, é o que você carrega aqui dentro, é o teu olhar, é a tua visão de mundo que vai definir. Não é aonde você tá, nem com quem. Se fosse assim, gente, pessoas não tirariam a própria vida. Tá? Então, observe que não é onde você se encontra e nem com quem.
mas o que você pensa e sente sobre você. E é por isso que é tão importante que a gente se torne a nossa melhor amiga. Que a gente seja a primeira pessoa a se apoiar, a se encorajar, se acolher. Nossa, tá tudo de cabeça para baixo? Tá difícil, né? Mas vai passar. Não vai ser assim para sempre. Eu já estou tomando as providências, eu já estou mudando os meus hábitos, eu já estou buscando ajuda, eu já estou me permitindo fazer diferente. Então, o que você se fala? E aí vem a próxima pergunta, que é: o que você vai fazer de diferente para se tornar interessante? Qual é o primeiro passo? Só para concluir o raciocínio que eu acabei não concluindo, que é o seguinte: tem pessoas que falam assim, nossa, eu queria tanto ter... Se eu tivesse bem na profissão, tudo daria certo. Se eu tivesse dinheiro, tudo daria certo. Se isso fosse uma verdade, pessoas com grande ascensão profissional, grande reconhecimento, fama, status, dinheiro, não tirariam a vida. Como a gente sabe que isso acontece com grandes artistas, cantores, a gente sabe. E não só eles, né? A gente sabe que não é sobre o que você tem, nem onde você se encontra, ou com quem você está, ou a quantidade de dinheiro que você consegue fazer. Ou se você é uma pessoa que, nossa, eu tenho grande reconhecimento na minha área, perfeito. Mas o mais importante é o que você enxerga sobre tudo isso. O que você pensa, o que você acredita. Tudo que é externo é efêmero. Tudo que é externo a você é perecível, é temporário, é passageiro. O que você tem dentro de você, por mais que isso pareça clichê, o que você tem dentro de você é teu pela eternidade. É uma bagagem que te acompanha onde quer que você se encontre. E é por isso que eu insisto em dizer que a mudança começa quando a gente treina a nossa mentalidade. É a minha visão, é o que eu sou capaz de compreender, é o que eu sou capaz de fazer por mim, é o que eu enxergo sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo. Quer ver um exemplo? Se eu te perguntasse agora, o que é viver para você? Tem pessoas que falariam, nossa, viver é a vida... Ontem, com uma amiga, ela me mandou um áudio e falou assim, a vida não é justa, isso eu sempre soube. Aí eu ouvi aquilo e não consegui ficar quieta. É uma grande amiga e eu falei, a vida não é justa, você tem certeza disso? Porque como creste, assim será. Se você acha que a vida não é justa, você vai experimentar uma vida que na sua percepção será injusta. Você está decretando isso. Onde você chega com esse pensamento que a vida não é justa? Será que a gente tem aparatos para chegar a essa conclusão que a vida não é justa? Porque às vezes algo não saiu como a gente queria. Será que é justo? Será que é justo definir que a vida, decretar que a vida é injusta? Eu acredito que não. Então a próxima pergunta. O que você vai fazer de diferente para se tornar interessante? Qual é o primeiro passo? Supondo que isso fosse verdade, supondo que você não seja uma pessoa interessante, e aí, o que você vai fazer para mudar isso? Qual é o primeiro passo para se tornar interessante? E aí você vai se responder a pergunta que eu fiz no começo da live, que é: pense em pelo menos 3 pessoas que você considera, que você percebe como interessante. Observe essas pessoas e vê o que você pode modelar para aplicar na sua vida. Nathalie, são pessoas que praticam atividade física, encontram tempo para elas. O que significa encontrar tempo para si? Aqui é importante especificidade. Praticar atividade física, ok, é algo específico. Eu consigo entender o que é isso e replicar. Agora, ter tempo para si, me fale mais sobre isso. O que significa ter mais tempo para si? Observe, anota as suas respostas. Pega aquilo que fizer sentido para você, aplica na tua vida. Ninguém tem força para te deter. Ninguém tem força para nos deter, exceto nós mesmos.
E aqui eu coloquei exercício, né? Pense em 3 pessoas que você acha interessante, modele-as, identifique e modele-as. Essa frase, ninguém se interessa por mim, ela é uma crença, ou melhor, essa crença, ela abre múltiplas interpretações nas entrelinhas, tá? Por quê? Porque quando uma pessoa chega e fala, eu não sou interessante, eu não sou bonita, eu não sou capaz, eu não sou competente, é uma fala que vem de um lugar de dor, e mais do que isso, vem de um lugar de vítima. Eu não sou interessante, nossa, ninguém quer nada comigo, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Nas entrelinhas, eu consigo observar inúmeras outras crenças atreladas a essa. E essa crença, ela diz muito como você se percebe. Ela diz muito da tua visão de mundo. De repente, essa crença, ela abre interpretações se, de repente, você não é uma pessoa que foca no negativo. Se é uma pessoa que reclama demais e faz pouco. Reclama muito. Ou melhor, você não. Pessoas que reclamam muito e fazem pouco. Pessoas que são muito julgadoras com os outros e consigo mesmas. De repente, essa crença abre uma interpretação para achar que você não tem tanta gratidão pela tua existência. Você está focando aí nos teus pontos fracos, nos teus defeitos, entre aspas. Por que entre aspas? Porque todo mundo os tem. Você não vai encontrar ninguém perfeito. O ponto é qual é o olhar que você está se enxergando. O que é que você está ampliando, valorizando, reconhecendo? O que você consegue agradecer em você, por exemplo? Na tua vida? No teu corpo? O que você consegue identificar e falar, nossa, caramba, que sorte, que sorte, que alegria, que felicidade, que honra, que prazer em o quê? Completa essa frase depois, se você puder. Amplia o teu olhar para as infinitas possibilidades que já estão disponíveis para você. Senão, não importa o que você faça. Se você não ampliar o teu olhar e iluminar teus pontos cegos, podem chegar inúmeras bênçãos até você, você não vai conseguir percebê-las. Próxima. Como você saberia se estivesse equivocada? Como você saberia se você tivesse se equivocado a respeito dessa crença? Que ela não fosse real? Como você identificaria isso? Quais os indícios de que essa crença é real, é verdadeira? Quais os indícios de que essa crença é um fato e exprime uma realidade? Quais indícios? Você conseguiria dizê-los? Você conseguiria chegar a uma conclusão, trazer informações muito específicas do porquê você não é uma pessoa interessante, que ninguém se interessa por você? Como é que você tem certeza disso? Pense nisso. Vamos lá. No meu modelo de mundo, pessoas que não se acham interessantes apenas não aprenderam ainda a enxergar a vida, o mundo, as pessoas e a si mesmo através de uma lente de amor. No meu modelo de mundo... Por que você está falando no seu modelo de mundo, Nathalie? O que interessa para mim o seu modelo de mundo? Esse aqui é um exercício de prestidigitação linguística, da programação neurolinguística. Então, o exercício, essa primeira parte começa assim. No meu modelo de mundo, quando eu falo no meu modelo de mundo, eu estou dizendo que a minha forma de pensar me diz que... E o meu objetivo em compartilhar isso é te dizer que existem outras maneiras de pensar. Eu não quero que você pense como eu, não é isso. Eu só estou te dizendo que
pessoas são universos muito distintos, que carregam um conjunto de crenças, de hábitos, de pensamentos diferente dos seus. A Gleice colocou aqui, por que ninguém se aproxima? Tá, por que ninguém se aproxima? Então, porque ninguém se aproxima, eu não sou interessante? Ou, de repente, ninguém se aproxima porque eu sou uma pessoa muito fechada, eu não saio, eu não me permito, eu não mostro receptividade. Eu não tô dizendo que esse é o caso, tá? Aqui a gente tá alucinando para explorar novos pensamentos. Será que as pessoas não se aproximam porque, de repente, elas têm medo? Quer ver um feedback que eu sempre recebi, principalmente de aluno, e até de pessoas que eu me envolvi ao longo da vida, que eu me relacionei? Elas falavam assim, não todas, mas a maioria. Nossa, você tem uma cara de brava. Eu achei que você era muito brava. Eu ouvi isso, gente, inúmeras vezes. Eu sou muito séria, eu não sou uma pessoa que... se você rolar o meu feed aqui no Instagram, você vai ver que eu não sou uma pessoa que tô sempre rindo. Não sou uma pessoa que conta piada. Eu sou uma pessoa, assim, mais séria no meu dia a dia. É o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa mais observadora, mais calada. E inúmeras vezes eu ouvi isso de pessoas, nos mais diferentes contextos. Nossa, achei que você era super brava, você tem uma cara de invocada e tal. Então, pessoas não chegarem, não se aproximarem a você, não significa que você não seja interessante. As pessoas não se aproximam por inúmeras razões. Olha, recentemente eu vi uma mensagem que postaram num feed, eu não vou lembrar qual, mas postaram, era um feed de relacionamento que postaram uma pergunta que a pessoa recebeu. E a pergunta era a seguinte: não gosto de sair, não gosto de me expor, não gosto de entrar em aplicativo, não sou uma pessoa sociável, como é que eu faço para conhecer gente? E aí a pessoa que recebeu essa pergunta, ela respondeu assim, olha, então as pessoas vão ter que ir até você. Como, por exemplo, carteiro, pessoa que vai entregar comida no fast food, não, como é que é o nome daquele aplicativo? No iFood. Ela fez uma piada, né? Pô, se você não sai, se você não se permite, se você não se considera uma pessoa que não é sociável, se você não quer entrar em nenhum aplicativo, se você não quer, você não vai estar aberta. Não tô dizendo que é o seu caso, mas observa o que você faz para que pessoas saibam que você está aí aberta a conhecê-las. Que lugares você frequenta? Que lugares você frequenta? E isso é muito, muito, muito relevante. Porque se você disser, eu frequento lugares, balada, eu frequento lugares que às vezes não são lugares propícios para conhecer pessoas. É claro que sempre há exceções. Isso aqui não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Mas observa se os lugares que você frequenta está congruente com as pessoas que você quer conhecer, por exemplo. Observa se tem lugares diferentes do que você está acostumada a frequentar. Será que tem novos lugares que você poderia explorar? Lugares relacionados aos seus valores. Será que você se permite... Eu já me relacionei com uma pessoa que viu uma foto minha no Facebook da minha melhor amiga. A minha melhor amiga postou uma foto minha com ela, e aí um colega dela de trabalho, que ela tinha no Facebook, viu a minha foto e perguntou de mim pra ela. E ela nos apresentou, e a gente começou a se relacionar na época. Ou seja, explora o mundo de infinitas possibilidades. Você posta foto, você sai, você se considera receptiva, aberta, disponível a conhecer pessoas? A fazer coisas diferentes? Quer ver um lugar que eu conheci muita gente legal, fiz um networking maravilhoso, amizades pra vida,
foi em cursos, em especial um curso que eu fiz em São Paulo de programação neurolinguística. E era um curso divertidíssimo, porque era um curso de vários encontros. Então eu passava sábado e domingo numa classe com 40 pessoas ou mais. E foram vários encontros e parecia sala de aula. Sabe quando a gente tá na escola? Que a gente fica ali o dia todo, sábado e domingo? Eram quinzenais os encontros. Mas gerou muitos laços. Porque a gente passava muito tempo juntos. E eram muitas pessoas. A gente saía, ia pra happy hour, jantava junto. Fiz amizades, pessoas que se tornaram meus clientes. Pessoas que... Uma delas, eu faço live. Já fiz várias lives com ela, que é a Amanda. A gente se conheceu lá na formação em PNL. Então, foi um curso que foi totalmente diferente. Foi em outra cidade, né? E eu me permiti estar ali. Conhecer pessoas que tinham propósitos parecidos com o meu, que buscavam crescer, aprender, se aperfeiçoar, né? E então, assim, pensa se de repente um curso presencial, de preferência, relacionado a algo que você tem interesse, não pode ser não. É uma possibilidade de conhecer pessoas. Então, amplie o teu olhar. Amplie o teu olhar. Então, hoje em dia a gente tem as redes sociais. Eu já me relacionei também com uma pessoa do meu trabalho. Que eu via todo dia. E a gente acabou se relacionando porque o estar perto, você vê todo dia, você falar todo dia, é bem propício para conhecer pessoas também. Então, pensa nisso. Porque você, se você quiser, você toma posse do direito que é ser próspero e abundante. Adentra esse mundo de infinitas possibilidades. Olha para ele. Olha para ele. Tudo. Há possibilidade em tudo. Pensa nisso. Vou dar um exercício. Vou passar um exercício que eu gostaria que vocês fizessem. Vocês que acham que, nossa, eu não consigo conhecer ninguém, ninguém se aproxima, ninguém chega em mim. Pensa nas pessoas que você já se relacionou. Como você as conheceu? Eu já conheci gente até no trânsito. Pensa aonde você conheceu pessoas. Como foi? Então eu trouxe alguns exemplos aqui: ambiente de trabalho, curso, trânsito, pessoa que vê a tua foto nas mídias sociais de um amigo. Olha, quem é essa mulher? Pode me apresentar? Então explora isso. Porque é muito mais sobre criarmos os movimentos certos na direção certa do que qualquer outra coisa. Tá? Então as pessoas não se aproximam por infinitas razões. E não porque você não é interessante. Agora, se a pessoa mantiver a crença, não, Nathalie, eu não sou interessante, eu sou isso, eu sou aquilo, tiver uma forma de pensar muito pesada, uma pessoa que é muito crítica, muito julgadora, ela se torna realmente desinteressante. Porque a maneira que ela enxerga o mundo, né? Quando é uma maneira muito pesada, ninguém quer estar assim, ninguém quer estar do lado de uma pessoa assim. Ninguém quer ter do lado uma pessoa que reclama, nada tá bom, nada dá certo, ninguém presta, nenhuma mulher presta, nenhum homem presta na visão dela, e sabe, que reclama de tudo, torna-se pesado. A pessoa pode ser maravilhosa fisicamente, pode ser uma Gisele Bündchen, pode ser uma Paola Oliveira. Se quando ela abre a boca só sai coisas negativas, só sai frases que refletem uma posição de vítima, isso é muito frustrante para quem está do lado. Uma coisa que eu falo sempre é: nunca foi e nunca será sobre beleza. Nunca foi, nunca será sobre a tua idade. Não é sobre beleza, não é sobre o corpo perfeito, não é sobre juventude. Você é um pacote, você é um universo repleto
de memórias, de aprendizados, de conhecimento, de habilidades. Sabe, esse pacote que te torna único ou única, ele é digno de respeito, porque não tem ninguém igual a você. Eu vou te fazer uma pergunta que eu gostaria que você refletisse. As flores são bonitas? O que você responderia? Manda aqui pra mim no chat. As flores são bonitas, na tua opinião? Sim ou não? O sol é bonito? O arco-íris é bonito? Os pássaros são bonitos? Sim. A natureza, o mar, um pôr do sol é bonito? Sim, 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 sim. Porém, nenhum deles se parecem entre si. O sol não se parece com uma flor. Uma flor não se parece com um pássaro. Um pássaro não se parece com o pôr do sol ou com o mar. Você percebe que nenhum deles se parecem entre si e todos são lindos? Sabe por que eu tô te dizendo isso? Porque toda comparação é uma ilusão. Não existe ninguém igual a você. Leva isso mais a sério. Não existe ninguém igual a você. Ah, mas fulana é mais alta, é mais magra, tem mais dinheiro, tem mais peito, tem mais bunda, o cabelo é liso, o cabelo é enrolado. Ah, mas fulana ou fulano, a cintura é mais fina, ganha mais do que eu. Sei lá, tem olho azul, meu olho é preto. Esquece os outros. Para de se comparar. Porque quando você foca no outro, você está se desviando do teu propósito. Então não importa o outro. O que a gente vê do outro é a ponta do iceberg. Não importa se o outro é mais magro, se o outro tem olho claro, se o outro tem mais cabelo, menos cabelo. Não importa. Ah, mas tal pessoa tem 20 anos. Não importa. Entende isso? Quando você começar a se comparar, porque se você tá me dizendo, poxa, ninguém chega em mim, ninguém, né, não sou interessante, a grande chance que você esteja se comparando. Ah, mas eu não sou jovem o suficiente. Ah, eu não sou bonita o suficiente. Eu não sou magro o suficiente. Eu não tenho dinheiro o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Não importa. Não é que não importa o que você pensa sobre você. Não importa os outros. Não se compare. Somos obras as quais não assinamos. Eu falo isso constantemente. E vou continuar falando porque a gente precisa tomar posse disso. Somos obras a qual não assinamos. A gente deve respeito ao que somos. Porque se o universo não faz ninguém igual a você, significa que ele te respeita e te honra exatamente como você é. Com todas as suas características. Com todos os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Com exatamente como você é. Muita gente vive a vida dos outros e esquece da própria. Principalmente nas redes sociais. As redes sociais podem ser muito destrutivas para algumas pessoas. Porque as pessoas só postam ali com filtro, nos melhores momentos. Quando elas decidem, elas só postam aquilo que elas querem. Então, vamos voltar para o mundo real. Vamos voltar para... Vamos focar no que realmente importa, que é você. É tudo sobre você. Então, quando você começar a se comparar, lembra disso que eu falei agora, dessa pequena... Como é que eu posso dizer? Dessa parábola, né? O sol não é igual aos pássaros, os pássaros não é igual ao mar, que não é igual à flor, que não é igual às árvores, que não são iguais às árvores. E todos têm a sua beleza. Todos são insubstituíveis. Todos. A gente substitui o cargo. Nossa, tal pessoa pediu demissão, vamos contratar uma nova funcionária ou funcionário. A gente, nossa, o meu marido pediu a separação, você pode substituir
o cargo, nesse caso, você pode substituir o papel que a pessoa ocupa e não a pessoa em si. Por quê? Porque você é insubstituível. Isso é clichê. De tão clichê, muitas pessoas subestimam isso. Ó, a Amanda, que falei dela. Headhunter Sol acabou de entrar. A Amanda estava comentando da nossa formação em programação neurolinguística, quanto foi maravilhoso, que a gente fez um network incrível, pessoas incríveis e tudo mais. Então, pessoal, pensem nisso, tá? Como é o seu modelo de mundo? Que seja um mundo que você enxerga através de olhos acolhedores, amorosos. Você é sua companhia eterna. Se acolha. Essa é a única possibilidade de interpretar os fatos? O que é fato e o que é significado que você, nessa crença? O que é fato e o que é significado que você mesma atribuiu? Beijo, minha querida Amanda. Gratidão, minha querida. O Douglas colocou assim: lembrei da fábula Corvo e Beija-Flor sobre a natureza. Todos amam beija-flor, no entanto ele é egoísta. O corvo gera repulsa, mas é um animal totalmente afetivo. Conheço essa parábola, essa fábula. No entanto, veja só. O beija-flor, ele sim, eu já ouvi isso, que inclusive é um bicho que quando o outro beija-flor morre, ele não tá nem aí, né? Tem uma história dessa, não sei se procede. Tá, ele é egoísta, mas ele também tem a beleza dele. Ele também é essencial, senão ele não teria sido criado, ele não existiria. Gratidão, minha querida, amo aprender com você, recíproco. Vamos marcar uma live, hein? Vamos marcar uma live quando você quiser. Tá super de pé pra mim. O corvo, ele também tem seu papel, inclusive na cadeia alimentar. O corvo, sabe, tem beleza no corvo. Gente, tem uma frase que eu gosto, eu não sei se todos compartilham, mas pra mim é uma crença que é: tem beleza até na morte. Tem beleza até na morte. Tem beleza no nascimento? Tem, mas também tem na morte. Tem beleza no sofrimento. Tem beleza nas lágrimas. Tem beleza nos encerramentos de ciclo. Só que essa beleza, ela depende do seu olhar, da tua interpretação. Nem sempre ela vai estar escancarada. Às vezes você vai ter que garimpar o ouro ali pra enxergar essa beleza. E ok, não tô dizendo que é rápido, não tô dizendo que é fácil, tô dizendo que tem beleza. Cabe a você garimpar isso. É teu papel enxergar além. É teu papel dar significados que sejam amorosos, acolhedores. Então aqui eu pergunto, essa é a única possibilidade de interpretar os fatos? O que é o fato aqui? Vou usar o exemplo da Gleice, né? Ninguém, como é que era? Ninguém chega em mim, deixa eu voltar aqui que eu esqueci, peraí. Ninguém se aproxima de mim, tá? Ninguém se aproximar de você é um fato. Você chegar à conclusão que ninguém se interessa por você, isso é um significado que você deu. Isso não é um fato. Isso é como você interpretou a situação. Por exemplo, alguma vez você estava andando na rua, passou alguém que você cumprimentou e essa pessoa não te cumprimentou de volta? Você ficou até um pouco sem graça. Nossa, que vergonha, que chato, né? Dei tchau pra tal pessoa, ela me ignorou. Já aconteceu isso? Pra mim já aconteceu. E já aconteceu dos dois lados. Tanto de eu cumprimentar alguém e a pessoa não me cumprimentar, quanto eu ficar sabendo depois que uma pessoa me cumprimentou e eu não a cumprimentei. Ficar sabendo através dela mesma. Só que, nesses dois contextos, não significa que eu fiz isso propositalmente, não significa que eu não gosto da pessoa. As chances é que naquele momento eu estava tão imersa nos meus pensamentos ou tão distraída que eu não a vi. Mesmo ela tendo me dado tchau. E eu tendo sabido disso depois,
o fato é, não significa que eu não gosto dessa pessoa. E o que eu quero dizer é, tem pessoas que estão andando na rua, cumprimentam alguém que elas conhecem. Se essa pessoa não cumprimentam de volta, elas falam, nossa, fulano não gosta de mim, porque ele não me cumprimentou. Será que isso é um fato? Ou esse é o significado que você está dando de acordo com a sua lente nesse momento? Vamos ampliar essa lente? O fato é, ninguém se aproxima de mim. O significado tem uma grande diferença. Tem um abismo de distância entre ninguém se aproxima de mim e não sou interessante. Tem um abismo. Então, o que eu sugiro que vocês façam, tá? Pega as tuas crenças, analisa o que é um fato, o que é significado que eu mesmo atribuí. Exemplo de fato, nesse mesmo exemplo que eu usei agora. O fato é, eu dei tchau para uma pessoa e ela não retribuiu. Isso é um fato. Isso é um fato. Todo o resto são significados que a gente vai dando, que não significam que são verdadeiros. Significam que naquele momento que eu dei significado, era a única coisa que eu conseguia enxergar ali. E é por isso que eu falo e repito, vamos ampliar nossa visão de mundo. Vamos enxergar além. Fato é diferente de significado. Rose, querida, quanto tempo, bem-vinda, é verdade. Ela colocou tanto tempo que não tinha mais lhe assistido. Seja muito bem-vinda, minha querida. Vamos lá, pro próximo. Alguma vez você... agora quero ver você... Essa vai pegar. Alguma vez você já se relacionou com alguém? Pode ser que você me diga, claro, né, Nathalie? Já me relacionei com várias pessoas ao longo da minha vida. Perfeito. Então, contra fatos, não há argumentos. Se você já se relacionou com várias pessoas, eu vou te fazer uma outra pergunta. Essas pessoas se relacionaram com você obrigada? Ou se relacionaram com você porque elas quiseram se relacionar com você de forma deliberada, por livre e espontânea vontade? Provavelmente você vai me dizer, essas pessoas se relacionaram comigo porque elas quiseram se relacionar comigo. Eu não coloquei uma arma na cabeça delas. Eu não paguei para elas se relacionarem comigo. Elas se relacionaram porque elas quiseram. Perfeito. Então eu vou te dizer o seguinte. Então você está me dizendo que você é uma pessoa interessante. Porque se você já se relacionou com várias pessoas, e se você tem essa crença, né, de que quando as pessoas se aproximam de você, demonstram, se essas pessoas te pedem namoro, te pedem casamento, significa que você é interessante. Caso não fosse, você não teria se relacionado. E mesmo que você nunca tivesse se relacionado, não significa que você não seja interessante. E aí eu te pergunto, o que mudou? O que mudou? Mais uma vez, a percepção do outro é do outro. Para todas essas pessoas que você se relacionou, sim, você era interessante. O ponto é, por que você não está se achando interessante? Agora eu não estou falando do outro, eu estou falando de você. Porque na tua autopercepção, você não se vê como uma pessoa interessante. Por quê? O que aconteceu? O que mudou em relação aos relacionamentos que você já teve? O que aconteceu? Que agora, de repente, você não se acha mais interessante. Foi algo que você ouviu? Foi tal pessoa disse que eu não era bonita, que eu se um dia eu terminasse com ela, eu não ia encontrar ninguém. Por que você acreditou nisso? Alguém que chega pro outro e fala, olha, você não é bonito,
Você não é inteligente. Você não é bom. Você não é atraente. Uma pessoa que fala isso para outras pessoas, você acha que é digno de ser levado a sério uma pessoa dessa? Uma pessoa que está cuspindo raiva, que está tentando destruir o outro, é digna de ser levada a sério? Pessoas feridas ferem. Se você ouviu isso de alguém, perdoa mentalmente essa pessoa, porque ela estava falando sobre ela. Nenhuma pessoa feliz, de bem com a vida, que se ama, sai despejando raiva, frustrações nos outros. A Pri colocou: eu cresci mais, me amo mais, busco me conhecer mais, faço academia, faço cursos de autoconhecimento e aí vai. Perfeito, Pri. Tá investindo em si mesma. E quanto mais a gente investe, mais resultados temos. Melhor a gente se sente. E esse autoconhecimento, ele é eterno, ele não tem uma linha de chegada. Ele é eterno. Então, o que você está fazendo por você hoje? Pessoal, dúvidas, perguntas, que vocês quiserem compartilhar? Ficou alguma dúvida em relação a alguma pergunta que eu fiz durante a live? Querem compartilhar alguma coisa? Acredita que menos busco algo no outro, porque você está empenhado em cuidar de si. Você está empenhada no teu autocuidado. Quanto mais a gente olha pra gente, menos a gente se preocupa com o que pensam sobre nós. Então, se por acaso vocês estão preocupados, nossa, o que estão pensando de mim? O que estão falando? Muda a direção do teu olhar. Olha para você. E eu gostaria que vocês saíssem dessa live. Se vocês puderem, respondam essas perguntas que eu fiz durante a live. Elas são importantes. É um exercício, como eu falei, de prestidigitação linguística. Então, escreve, anota. Daqui a um mês, anota de novo tuas respostas. Repete esse exercício de tempos em tempos. Observa as tuas mudanças. Às vezes elas são sutis, mas não significa que não sejam importantes ou necessárias. Então, você é único. Se você não fosse importante, se você não fosse necessário, se você não fosse fundamental, você não teria sido criado. Porque a gente vive sob leis universais extremamente inteligentes. Ou melhor, mais do que isso, a gente vive num mundo governado por forças misteriosas, cuja inteligência é inquestionável. Então, não duvide de si. Não duvide do seu poder, do seu valor. Não duvide da sua importância. Você é necessário. Você é necessária. Pessoal, vou ficando por aqui. Gratidão pela presença de vocês. Foi muito boa essa live. Muito bom estar aqui com vocês. E a gente se vê agora na próxima semana, ou melhor, nessa semana já, na sexta-feira. Antônio, gratidão. Uma ótima semana para todos nós. E na sexta-feira eu volto com live de desconstrução de crenças. Pessoal, aproveitando para compartilhar que nesse mês de março eu vou abrir as inscrições para o meu grupo de desafio, a chave do merecimento, para quem tiver interesse. É um desafio fechado, exclusivo, é um desafio pago, onde ao longo de 21 dias passaremos juntos e todos os dias terá um desafio para que você aprenda a se sentir merecedor ou merecedora. Então, para quem tiver interesse, me chama em inbox. Como vai ser a primeira vez que eu vou lançar esse desafio, ele vai ter um preço diferenciado. Apenas nessa primeira turma. Gleice, minha querida, gratidão. E já tô montando os desafios, já tô fazendo a arte, tudo, e tô muito feliz, muito feliz em compartilhar isso com vocês. Então, quem tiver interesse, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos que vamos tomar posse do que é nosso por direito. E muitas vezes as pessoas falam:
Nossa, mas eu não me sinto merecedora, eu não me sinto uma pessoa merecedora. E se eu te dissesse que isso é aprendível? Sim. Somos eternos aprendizes. Então, se hoje você não se sente uma pessoa merecedora, nada te impede de aprender a ser. E muito mais do que aprender é vivenciar isso. Vivenciar. Então, Pri, gratidão, gratidão. Muito bom estar aqui com vocês. E eu vou mandar mensagem para vocês. Provavelmente em 2 semanas eu vou estar abrindo as inscrições. Eu estou elaborando. Já escrevi todos os desafios. Estou finalizando as artes. E vou fazer a página de inscrição, tudo direitinho. E provavelmente dentro de 2 semanas. Mas eu os avisarei. Hoje comecei a fazer radiestesia. Pri, tô gostando de ver. Tá empenhada aí nessa autoconstrução, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Cada movimento que a gente faz a nosso favor, por nós, para nós, a gente nunca sabe o resultado exato que virá. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. Nenhum movimento na direção do crescimento é em vão. Às vezes a gente não sabe quando as sementes darão os frutos, mas a gente sabe que plantou as sementes certas. Pessoal, muito obrigada, gratidão, essa live vai ficar salva para quem está entrando agora, quem quiser assistir depois. Nos vemos na sexta-feira e um grande abraço e uma semana maravilhosa para nós, porque merecemos. Beijo grande, pessoal.